A caracterização geográfica da antiga Atenas auxilia na explicação sobre o desenvolvimento das atividades econômicas típicas da polis, que, em consequência de seus traços naturais, foi marcada pela. Ao ler o texto demonstra algumas características naturais, geográficas, geológicas de Atenas, dando destaque: a terra é rochosa e de baixa fertilidade. Atenas ficava localizada na Península da Ática. A Península da Ática é repleta de montanhas e isso vai fazer com que, em grande medida, a terra seja rochosa e de baixa fertilidade. Isso vai fazer com que, a partir do momento, no período arcaico, que a população ateniense crescer, os atenienses tenham que buscar novas áreas para produzir alimento e abastecer a população da polis. Nesse contexto do período arcaico, vai ocorrer a segunda diáspora grega e os atenienses vão criar colônias no sul da Península Itálica, na Magna Grécia, para produzir esse alimento. O sul da Península Itálica tem um solo extremamente fértil e por meio dessas colônias, na Magna Grécia, eles vão conseguir abastecer a demanda de alimento da população na polis Atenas. Vamos partir para as alternativas. A. Expansão da agropecuária, que sustentava as demais cidades-estado. É importante perceber que as cidades-estado, na Grécia Antiga, elas tinham um caráter autônomo. Apesar delas manterem relações comerciais umas com as outras, elas não poderiam depender do abastecimento agropecuário de uma única polis. Então a alternativa A estaria errada. B. Prática recorrente de escambo, fortalecida pelos aspectos democráticos. Bom, o escambo, também conhecido como trocas in natura, é uma troca produto por produto. Se nós entendermos esse conceito de escambo, fica muito evidente que não tem como relacionarmos escambo com aspectos democráticos. Demo, povo. Kratos, poder. Poder do povo. A democracia foi um sistema político criado em Atenas que permitiu que membros do povo, basicamente homens atenienses com mais de 18 anos, participassem da política. Então não podemos fazer essa relação entre democracia e escambo. C. Necessidade do comércio para suprir uma região com baixa aptidão agrícola. Essa alternativa está correta. Primeiramente, se a Atenas tem poucas terras férteis, do ponto de vista econômico, é muito importante que ela se dedique ao comércio. Vai ser uma importante fonte de renda para a população ateniense. Além disso, o fato dela estar localizada na Península da Ática, banhada pelo Mar Egeu, é um ponto estratégico muito interessante para que os atenienses possam manter relações comerciais com a ilha de Creta, com a região do Peloponésia, com a Ásia Menor e mesmo com a região da Fenícia e com o Egito. Então, a alternativa C, ela está correta. Pesada tributação sobre os grupos desfavorecidos, acirrando os conflitos sociais. Bom, isso não chega a ocorrer em Atenas, apesar de nós termos diferentes grupos desfavorecidos. Mas essa também não é a expectativa de resposta para o comando. Se nós analisarmos o texto vai estar discutindo a dificuldade produtiva de Atenas e a necessidade dos atenienses buscarem outras formas de se enriquecerem, de se sustentarem. Então, nós não podemos fazer nenhuma associação nem ao comando, nem ao texto, a perspectiva de existir uma pesada tributação. Então, essa alternativa também estaria errada. É autossuficiência decorrente da dificuldade de comunicação marítima entre as polis. Há, em muitas polis, uma autossuficiência, apesar de que, mesmo em alguns casos, tendo grandes características para a autossuficiência, elas mantinham relações comerciais com outras polis. No caso de Atenas, não há uma autossuficiência, porque não há campos suficientes para alimentar toda a população ateniense, e por isso a necessidade de fundar colônias no sul da Península Itálica, a Magna Grécia, e Atenas está numa posição muito privilegiada para o comércio marítimo, então, consequentemente, para a comunicação marítima. Então, não há nenhuma dificuldade de comunicação marítima entre as polis, tratando de Atenas.
A alternativa correta, então, seria a letra C.